Sabemos que a Revolução Francesa ela foi um dos maiores acontecimentos da humanidade, sendo um processo revolucionário inspirado no Iluminismo, contra a monarquia absolutista, que ocorreu entre os anos de 1789 e 1799. A França viveu uma enorme crise econômica entre os anos de 1770 e 1780, e em partes motivou, o início da Revolução. Então a França ela vai viver ao longo da Revolução as seguintes fases: a Assembleia Nacional Constituinte, a Assembleia Legislativa e Convenção Nacional e Diretório. Mas como o nosso foco hoje é sobre os girondinos e os jacobinos, vamos entender mais um pouco desse assunto. E esses dois grupos foram dois grupos políticos que surgiram nessa fase. E foi a partir desses grupos que surgiram a classificação de esquerda e de direita. Os jacobinos, por exemplo, se sentavam à esquerda no parlamento e os girondinos se sentavam à direita. Os jacobinos eles representavam a pequena burguesia e ficaram conhecidos principalmente por seu republicanismo radical. E eles estiveram à frente da instauração da República em 1792, sendo os responsáveis pelas medidas extremas contra as classes altas da sociedade francesa. Então, o jacobinismo ele constituiria um salto de qualidades para alcançar os objetivos, a prática de radicalização e a utilização de todos os meios disponíveis para isso. E temos como principal líder desse grupo, os jacobinos, chamado de Robespierre, eu não sei como pronuncia, mas ele é defensor da violência, porque ele pensava que defendendo a violência ele podia defender a revolução que ele pregava. E tinha como principal objetivo a transformação da França numa república baseada nos princípios de virtude e igualdade. Mas, no geral, algumas de suas principais ideias desse grupo era a eliminação da monarquia na França, a abolição da escravidão nas colônias francesas, educação para todos, o uso da violência contra os opositores da Revolução, o fim de todos os privilégios do clero e da nobreza francesa. E o fim deles se deu após a prisão e execução de Robespierre, na guilhotina em 1794, onde os jacobinos tiveram suas atividades proibidas na França. Já os girondinos, eles eram parte da burguesia que acreditava que as grandes mudanças necessárias já haviam acontecido, e por isso eles possuíam uma visão mais conservadora. Eles eram também os deputados do departamento de Gironda. Eles tendem a representar os interesses comerciais da alta burguesia. Os girondinos, por exemplo, eles defendiam a instalação de uma monarquia constitucional na França após a queda do absolutismo, ou seja, era contrário à ideia dos jacobinos, a radicalização deles. Mas, embora eles não fossem radicais, os jacobinos eles reagiram com violência às medidas radicais tomadas pelos jacobinos durante a fase da Convenção Nacional. Chegaram a promover perseguições, conspirações e até mesmo assassinatos contra os jacobinos. Eles também eram favoráveis à liberdade de atividades econômicas, sem grandes intervenções do governo. E eles também eram defensores de um sistema republicano moderado. Os girondinos eles eram favoráveis à exclusão dos mais pobres nas eleições. Já entre os anos de 1794 e 1799, eles lideraram a terceira fase da Revolução Francesa, que é conhecida como Diretório. Nessa fase, eles defenderam os interesses da burguesia francesa. Ou seja, resumindo um pouco de tudo que foi dito nesse vídeo, os girondinos eles eram representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas e queriam preservar seu poder econômico, temendo que as camadas populares assumissem o controle da revolução. Já os jacobinos, por fim, pequena e média burguesia e proletariado urbano, assumiam posições mais radicais e em benefício das classes oprimidas.